Olá, meu nome é Marília, eu sou artesã na Marítima Artesanatos há 2 anos e hoje eu vou ensinar pintura em vidro com tinta PVA. Eu optei pela tinta PVA desde o início do meu trabalho porque ela é mais ecológica, é à base de água. E esse também é o motivo por eu ter escolhido tanto o MDF, que é o que eu mais trabalho, e os vidros. Os vidros, no caso aqui, eu vou ensinar para quem gosta de reutilizar, para quem não gosta de jogar fora, quer dar um novo destino para eles. E eu acho que é uma ideia bem interessante para a gente pensar nessa parte ecológica, sustentável. E é uma ideia também divertida e inovadora para você ter um pote ali diferente para enfeitar e ao mesmo tempo ser útil. Então, a gente vai precisar de um pote, tinta PVA de qualquer cor, primer para metais, PET e vidro. Eu não vou mostrar a marca. E eu gosto de começar com uma esponja ao invés de um pincel. Depois também vamos precisar de verniz, mas a princípio vamos começar pelo vidro e o primer antes da tinta. Eu gosto de pintar com a esponja, com o primer. Eu vou virar a câmera ali, porque o pincel deixa muita marca de cerda. Então a esponja ela uniformiza melhor para fixar a tinta depois. Bom, primeiro a gente agita aqui o primer, coloca um pouco na esponja. Na verdade pode colocar bastante. E vai espalhar pelo vidro. Pode passar só em uma parte onde vai pintar. Eu vou pintar tudo. Então, essa primeira camada aqui vai no vidro inteiro. Em alguns casos, principalmente quando a tinta é clara, é bom que passe 2 camadas desse primer. E eu gosto de passar as 2 camadas porque cobre bem essas marquinhas que ficam na primeira. Pode passar aqui na parte de baixo também. Eu gosto de deixar essa parte pintada, às vezes até de uma cor mais clara, ou fazer um tracinho branco pra assinar, fazer a minha assinatura. Essa parte de cima eu gosto de deixar assim mesmo, eu só cubro essa primeira voltinha aqui que não é da tampa. Depois onde eu não quero o primer eu tiro, eu limpo depois que seca. Esse aqui tá... Eu faço a mesma coisa com a tampa. Se não tiver tampa também não tem problema. Aí, quando o pote não tem tampa, eu passo o primer até em cima. Eu faço uma pintura completa. Depois que secar, a gente passa nessa parte aqui também. Não sei se dá pra ver. Nessa aqui. É interessante deixar o primer secando aproximadamente umas 6 horas. Eu costumo deixar de um dia pro outro, por isso que é um trabalho às vezes um pouco demorado. Até porque ainda vai ter uma segunda camada de primer depois. Mas eu volto depois que terminar de secar bem, eu passar a segunda camada pra voltar à explicação. Em dias que estão nublados ou chovendo, dias bastante úmidos, costuma demorar mais para secar. Então eu já deixo de um dia para o outro para garantir que vai estar bem seco. Agora que o primer já ficou completamente seco, a gente vai passar a primeira camada de tinta para fazer a base. Eu vou usar tinta preta, mas pode ser qualquer cor, pode ser cor clara, não tem problema. E já na tampa eu vou fazer com um dourado, para combinar com o desenho que eu escolhi. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiramente vamos fazer a pintura.
Agora pode usar tanto a esponja mesmo, quanto um pincel preferencialmente de cerdas macias. Não aquele de cabo amarelo com pelo animal, porque ele é mais indicado para tecido. Ele não espalha tão bem a tinta, deixa muita marca. Lembrando que a tinta é PVA, pode usar a acrílica também, mas a acrílica demora muito mais para secar. Essa aqui em tempo quente, ela em alguns minutos já tá seca. Mas agora que o clima tá um pouco chuvoso enquanto eu tô gravando, pode demorar um pouco mais, algumas horas. Mas nada mais do que isso, não precisa deixar de um dia pro outro nesse caso. E fazendo o movimento sempre pro mesmo lado. Não tem problema nem que suje aqui em cima, onde não tá com o primer, porque a tinta não vai fixar. Então, depois de seco, tem como raspar ali, pode ser com a unha mesmo, com um cabo do pincel, que ele sai. Lembrando de pintar essa parte aqui também. Mesmo onde tem primer aqui, depois a gente vai limpar nessa parte que rosqueia a tampa. E deixa secar. Lembrando que logo depois de usar o pincel, já lava ele, deixa um copo com água ali, mas não deixa ele dentro da água, no fundo, porque as cerdas abrem. Então, lava ele, limpa bem, seca e deixa já certinho pra usar no próximo. Agora a tampa, vou fazer com tinta dourada. Eu gosto sempre de agitar um pouco a tinta, porque como ela é solúvel em água, às vezes precisa dar uma misturadinha. Quando ela tá muito grossa, eu coloco uns pinguinhos de água, não muito pra não deixar aguada, mas só o suficiente pra ela dar uma amolecida, não ficar com muitos coágulos, é difícil de espalhar. Eu acredito que a tinta dourada eu vou ter que passar mais uma camada depois. Ela vai ficar... dá pra ver o fundo ainda do primer. Mas o preto parece que cobriu bem. Então isso vai um pouco de observar. Se, por exemplo, ficou... não vai dar pra ver. Ficou manchadinho aqui, aí tem que passar mais uma camada. No caso, se cobriu bem, não é necessário. Agora, enquanto a tinta seca, eu vou falar um pouco sobre o processo do desenho, de passar o desenho pro pote. Eu costumo usar papel carbono, tem de várias cores. Eu tenho aqui o amarelo e o verde. Para esse caso específico, eu vou usar o amarelo, porque o fundo é escuro e o desenho é claro. Então, fica mais fácil de dar destaque para você saber onde você vai pintar. E também não mancha o desenho em cima por ser uma tinta clara depois. O desenho, no caso esse desenho aqui é meu mesmo, fui eu que fiz. Pode ser um desenho pronto, pode pegar na internet com domínio público, pode ser o desenho que alguém pediu para você fazer, não tem problema. E para riscar, eu costumo usar um boleador, mas pode ser um lápis, pode ser uma caneta, não tem problema nenhum. E depois eu vou mostrar como faz esse processo. Mas é bom que tenha o papel carbono, que é mais fácil de transferir o desenho pro pote. Para fazer o desenho agora, primeiro a gente vai pegar o papel carbono. O meu já tá velhinho, mas quando ele tá novo, ele solta bastante tinta. Então, tomar cuidado quando for segurar, para não ficar mancha dos dedos aqui. Se acontecer, ele sai o excesso com borracha escolar branca, normal. E depois é só retocar com um pouquinho de tinta. Mas é bom evitar para não ficar manchado. E depois colocar o desenho por cima.
É importante segurar firme, não deixar sair do lugar, depois que começar a riscar, pra não ficar torto. E aí, com a caneta, o lápis, o boleador, você risca exatamente em cima do desenho. Tô fazendo aqui, mas eu gosto de fazer do meio pra fora. Não precisa fazer muito detalhado, é mais o contorno mesmo. Esse desenho, ele não é tão pintado, ele já é mais contornado, exatamente para ser mais fácil. Mas pode usar desenhos que você pinta dentro. É importante fazer mais a marcação dos traços. Pra saber onde vai ficar depois a pintura. Se esquecer onde já passou, se não lembra onde tá faltando riscar, não tira o papel do lugar. Por via das dúvidas, risca 2 vezes. Mas não tira esse papel do lugar enquanto não terminar os riscos. Porque senão fica muito difícil colocar na mesma posição. E as chances de ficar torto são quase 100%. Eu vou terminar de riscar aqui e depois eu mostro o resultado. Depois fica assim. Pode ver que tem alguns lugares que estão um pouco torto, mas isso é normal. É importante mais que fique delimitado onde vai ser passada a tinta do que ficar certinho. Certinho mesmo a gente vai procurar fazer com a tinta, mas é com tempo, com prática e a firmeza da mão, que elas vão melhorando, não vai ficar tremido. E, ó. Agora a gente vai pintar de dourado também. Eu vou pegar... É importante deixar de referência também o desenho original para acompanhar a grossura dos traços, onde é preenchido, para facilitar. Eu vou começar por um pincel bem fininho. Esse aqui. Vocês podem ver que no traçado eu fiz as pétalas, essas 3 pétalas aqui do meio, separadas. Mas no desenho original é um traço só, ele vai se dividindo. Então, para pintar eu vou acompanhar esse traço do desenho original. Outra coisa, também é muito importante começar o desenho do centro para fora, para dar as camadas das pétalas, no caso de mandala, ou qualquer outro desenho, começar de cima para baixo e da direção oposta à sua mão, que você dominante, para direção dela. No caso, eu sou destra, então da esquerda para direita. Para não correr o risco de colocar a mão em cima. Como é uma mandala, esse aqui, o pote, ele é bem fácil de mexer, eu prefiro, mas sempre tomando cuidado para não colocar a mão por cima e fazendo dessa forma que eu falei. Pausei um pouquinho para ficar mais confortável para fazer o desenho. Agora a gente vai dar continuidade aqui na frente. Essa tinta seca rápido, é a mesma da tinta preta do início. Então, se a gente começa pela mesma pétala que fez primeiro,
ela já vai estar seca, então com menos risco de borrar caso encoste, então por isso tomar esse cuidado. Na verdade aqui eu acho que eu vou fazer diferente. Como é uma pétala preenchida, eu vou aproveitar essa demarcação e vou pegar um pincel maior. Eu vou usar esse pincel aqui para fazer a partezinha pintada aqui dentro. Tá meio aberto. Ó, aqui também pode ver que tem algumas pétalazinhas ali no meio das pretas que ficaram meio tortinhas, assim, e acontece, depois é só retocar com o preto, não tem problema. E agora vamos dar continuidade. Eu vou voltar pro pincel pequenininho. Pra fazer esse meio. Vamos olhar um pouquinho aqui. Daqui eu vou pausar e eu vou continuar fazendo. E nessa sequência sempre. Depois eu volto pra falar do círculo, que eu acho que é a parte mais difícil, principalmente pro começo. Então, eu só vou terminar essa parte mais detalhada de uma forma mais confortável aqui atrás da câmera. Antes de terminar esse círculo, achei legal falar também que como ele é meio que cortado pelas pétalas, ele não é tão difícil de fazer quanto o outro. Então, é só acompanhar a altura de onde está o último e fazer a linha de uma pétala para outra. Assim. Agora o círculo maior. Aqui é bem complicado de fazer com essa câmera. Mesmo que não tenha pétala em cima cortando esse círculo aqui, eu tento sempre acompanhar o de baixo. E usando as pétalas de referência. Um pouquinho pra baixo. E eu não gosto de fazer o círculo continuamente também, porque o risco de ficar torto é bem maior. Tem detalhes aqui no meio que são preenchidos também. Já dá pra usar um pincel mais grossinho. E nesse caso, que o desenho é pequenininho também, eu gosto de pincel mais curtinho.
já terminei, depois eu vou arrumar. Eu retoquei essa parte do meio aqui que tava um pouco falhadinha. E eu vou voltar com esse pincel fino pra fazer o zigue-zague que tem nesses detalhes aqui. E lembrando que eu tô usando uma cor só por gosto mesmo, que eu acho que combina com o desenho original é uma cor só, ele foi feito assim, pra isso, mas pode usar mais de uma cor, eu recomendo até 4 no máximo, principalmente que é um desenho pequeno. E não precisa seguir o original, se você não quiser, é livre. Na próxima parte a gente continua com esse pincel fininho mesmo, vão ser essas pétalas em cima. Agora, essa pétala em cima da que eu acabei de fazer, ela é preenchida com pontinhos. Mas ao invés de fazer bolinha por bolinha, circular e pintar em volta, eu vou fazer uma linha mais grossa, pintar inteiro e depois fazer os pontinhos com boleador com tinta preta. Eu vou mostrar e eu vou usar um pincel que ele é mais compridinho, um pouquinho mais grosso do que eu tava usando, esse aqui. Vai fazer essa camada mais grossa em cima. Bom, essa parte aqui também vai precisar de um pouquinho de retoque depois. E as partes maiores ficam um pouquinho manchadas, falhadas. E agora a gente vai fazer essa parte aqui. E só uma gotinha. E também vai precisar retocar depois. E tá tudo bem. Agora, voltando pro pincel mais fininho, a gente vai fazer essas voltinhas aqui. Também por toda a volta. Agora eu vou fazer as bolinhas aqui de fora. Pode ser com um pinta-bolinha, que tem em loja de artesanato, é super fácil de achar. Pode ser com boleador, igual que eu usei. Ou pode ser com ponta de lápis, ou essa partezinha aqui de trás do pincel, não tem problema. É só ver mais ou menos o tamanho que você quer. Muito pequeno. E eu vou fazer essa bolinha de baixo com esse boleador maior. E a bolinha de cima com esse menorzinho. Assim.
Agora que a parte em dourado já tá toda pronta, eu vou corrigir as partezinhas que precisam. Tipo, aqui no meio, eu vou fazer uma gotinha. Nessa outra parte aqui também. Esses triângulos aqui. E só para adiantar, algumas dessas partes, dessas pétalas também eu vou corrigir. Ainda no preto, agora eu vou usar o pinta-bolinha, o número 4, o número 3, para fazer essas bolinhas da última pétala. Primeiro 3 em cima, no meio. Eu vou fazer isso em todas. Mas na sequência, eu vou usar o número 2, que é menorzinho. Permito. E o número 1 por último. Esse aqui ficou mais bonitinho. Pra dar essa sequência aqui. Esse outro eu vou corrigir agora e fazer os outros. E a mesma sequência pro outro lado. Número 2. Aqui. E o número 1. Aqui. Só para complementar, eu tô sentindo de fazer um detalhe aqui em preto e aqui também. Então, acho que eu vou fazer um contorno, na verdade uma linha aqui. Depois eu vou terminar. E aqui, eu acho que eu vou fazer só um detalhezinho. Como se fosse uma sombra. E assim que eu terminar, eu filmo. Essa parte aqui do desenho já tá pronta. Agora só falta esperar secar bem, principalmente no pontilhismo, ele demora um pouco mais pra secar. E agora aqui embaixo eu vou fazer com um pincel mais quadradinho uma parte pra assinar. Eu escolhi esse amarelinho aqui pra dar um contraste com o preto. Pode ser só um pedacinho mesmo, só pra deixar o nome. E vou deixar secando aqui também. Depois que secar, eu vou passar uma borracha escolar aqui pra tirar, caso tenha ficado aqui, por exemplo, algum risquinho de papel carbono, mas só pra garantir. E depois disso, é só envernizar.
Antes de envernizar, eu vou limpar com um pano úmido essa voltinha aqui em cima. E é bem simples de sair, principalmente onde não tá com primer. Ó, às vezes eu passo um pouquinho a unha também, que ajuda. É bem facinho mesmo. E nessa parte aqui. E agora, finalmente, um verniz. Eu vou usar o brilhante, mas tem o fosco também. E é mais questão de gosto, não tem problema nenhum. Com um pincel um pouquinho maior, quadradinho, é só espalhar. E sempre olhar se não tá faltando nenhum espacinho, ele vai ficar meio fosco onde faltar. E é só passar em cima. E a mesma coisa na tampinha. Agora com verniz seco, eu finalizei com uma fitinha aqui em cima, é opcional. Aqui na tampa também pode fazer desenho, ou se você gostar, pode colar strass, meia pérola, enfeitar de outras formas além do desenho. Eu vou deixar só assim mesmo, eu gosto. E aqui embaixo eu assino com caneta permanente. E é isso, bem simples. A parte de pintura mesmo, desenho é bem rápida, o que demora mesmo é o primer secar. Mas vale super a pena pra deixar enfeitado num quarto ou na cozinha, até banheiro, mas eu recomendo um spray à prova d'água, para evitar a umidade. E é isso, espero que tenham gostado e até mais.